Olá, amigos, sejam bem-vindos mais uma vez para dar um segmento ao nosso estudo, quebrando as simbologias que está lá na Bíblia, né, no Antigo Testamento, na Torá, trazendo à luz da doutrina espírita, junto com algumas obras da codificação e obras complementares, como eu já tinha mencionado. Então, hoje a gente vai usar aqui um livro de Emmanuel chamado O Consolador, que nós vamos entender um pouquinho da questão do Antigo Testamento, né? O Velho Testamento. Em breve nós vamos entrar no livro também do Emmanuel, A Caminho da Luz. Então nós vamos entrar aqui, ó, no livro Consolador. Isso aqui é pela Amazon, né? Eu comprei o livro, facilita um pouco aqui o nosso estudo. Então no tópico 3.1, Velho Testamento, que vem trazer, aí tem um subtítulo 3.11, Revelação. E aqui ele vai trazer alguns detalhes interessantes para a nossa compreensão do que nós vimos no primeiro capítulo do Antigo Testamento. Então, na questão 261, no princípio era o Verbo. Como devemos entender esta afirmativa do texto sagrado? O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com sua misericórdia e sabedoria desde a organização primordial do planeta. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. Então, nesse primeiro item aqui, ele já está dizendo que quem montou o orbe foi Jesus. Está aqui dizendo aqui no finzinho, ó, primordial, a organização primordial do planeta. Então, quando a gente viu lá na Bíblia de Jerusalém o verbo falando façamos, né? Aí já tirou aquela dúvida. Deus é um, por que está no plural? Que aí a gente também olhou o quê? Que era um poder majestático, como a gente mencionou, né? Seria eu sou reis, tu é príncipes, né? Era um negócio meio sem lógica. E com esse questionamento aqui, nós já estamos vendo que está falando de Jesus. Jesus organizou o planeta. Então é ele e sua equipe de espíritos trabalhadoras que estavam preparando o orbe. Isso a gente vai ver também um pouquinho mais na frente e a caminho da luz vai ficar mais claro ainda nessa questão. Então vamos seguir. Na questão 262. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerado como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então, para se criar uma história, é preciso ter os atores, vamos colocar assim, né, na simbologia. Você vai fazer um filme ou escrever um livro, tem que ter os atores principais, os coadjuvantes, entre outros, né? Figurino. Então, na história, quem ficou com a função principal do contexto foi o povo hebraico. Então, 263. Deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito, e todos os grandes ideais de conhecimento da divindade que povoam a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Então aqui ele já está quebrando a questão do panteísmo e de outras analogias sobre Deus, né? Porque antigamente existiam vários deuses. Tinha Deus do Sol, da Lua, do Fogo, do Ar, da Terra, Netuno, Plutão, Júpiter, né? E tantos outros que Roma, Grécia começaram a criar aquelas mitologias. Então aqui ele já está trazendo que só existe um Deus. Né? Já está quebrando aí essa questão do panteísmo. Do panteísmo não, do politeísmo. O panteísmo é outra coisa que aí não vai mencionar no momento não. Até porque não tem muita questão no momento do nosso estudo aqui.
Então, está falando aqui do monoteísmo, né? Agora é um monoteísmo, só existe um único Deus, em vez do politeísmo. E aí ele continua aqui, né? Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo, estabelecer as bases da lei universalista sob a luz da inspiração divina. Exatamente o que a gente estava mencionando agora acima, né? Eles foram aqueles que acreditaram realmente que só existia um Deus para tudo. Por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos, através das gerações e das pátrias humanas, no doloroso curso do século, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e único para guardar a ideal verdadeira de Deus, através dos martírios da escravidão e do deserto. Continuando Emmanuel, na 2004, como deve ser considerada no Espiritismo a chamada Santíssima Trindade da teologia católica? E a Emmanuel, mais uma vez, vem trazendo as respostas bem sabiamente para o nosso aprendizado. Os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana quanto a chamada Santíssima Trindade. Então, quando a gente está falando dos textos primitivos, é tudo aquilo que está no Antigo Testamento, lá e no Novo Testamento, né? Os pergaminhos, né? Toda aquela escritura lá dos profetas, dos apóstolos, entre outros. Devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico provém de sutilezas teológicas, sem base séria nos ensinamentos de Jesus. Por largos anos, antes da Boa Nova, o brahmanismo guardava a concepção de Deus dividida em 3 princípios essenciais que os seus sacerdotes denominavam Brahma, Vishnu e Shiva. Então, eram alguns tipos de deuses que lá nas caixas das Índias usavam, né? Tinha esses tipos de deuses. Eles ainda não conheceram Jesus, nem conheciam um único Deus. Contudo, a teologia que se organizava sobre os antigos princípios do politeísmo romano necessitava apresentar um complexo de enunciados rigorosos, de modo a confundir os espíritos mais simples, mesmo porque sabemos que se a Igreja foi, a princípio, depositária das tradições cristãs, não tardou muito que o sacerdócio eliminasse as mais belas expressões do profetismo, inumando o Evangelho sob um acervo de convenções religiosas e roubando as revelações primitivas à sua afeição de simplicidade e amor. Para esse desiderato, as forças que vinham disputar o domínio do Estado, em face da invasão dos povos considerados bárbaros, se apressaram no poder em transformar os ensinos de Jesus em instrumentos da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos nos seus textos primitivos e assimilando velhas doutrinas como as da Índia legendária e organizando novidades teológicas com as quais o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana, distante do reino de Jesus, que na afirmação do Mestre, simples e profunda, não tem ainda fundamentos divinos na face da terra. E aí Emmanuel continua, na 2005. Como interpretar a antiga sentença? Deus fez o mundo do nada? O primeiro instante da matéria está para os espíritos da minha esfera, tão obscuro quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. Compreendemos, contudo, que sendo Deus o verbo da criação, o nada nunca existiu para o nosso conceito de observação, porquanto o verbo para nós outros é a luz de toda a eternidade. E aí a gente vai chegar agora realmente no contexto que eu queria muito, que são essas últimas questões, né? Que é a 266 e 267. Os dias da criação, nas antigas referências do Velho Testamento, correspondem a períodos inteiros de evolução geológica, é justamente o que a gente estudou no primeiro capítulo. Estava falando dos 6 dias da criação, né? Que a gente estudou. Então, Emmanuel vem aqui responder. Os dias de atividade do Criador, tal como nos refere o texto sagrado, correspondem a largos períodos da evolução geológica,
dentro dos milênios indispensáveis ao trabalho da gênese planetária, salientando que, com esses, a Bíblia encerra outros grandes símbolos inerentes aos tempos imemoriais das origens do planeta. Então, aqui já o Emmanuel esclarecendo que os dias eram períodos milenares. Então, se lá está dizendo que era um dia, Pedro, lá na segunda carta, lá, na segunda epístola, lá, capítulo 3, está dizendo: e não ignoraste, para o Senhor um dia é igual a 1000 anos, e 1000 anos é igual a um dia. Então está aqui, além do que Pedro fala lá na sua epístola, está aqui também o Emmanuel confirmando que são períodos. Então não foi feito dias aos nossos olhos. Para Jesus e a equipe que trabalhou com ele, que estão no mundo invisível, entre aspas, né? O mundo dos espíritos que não estão encarnados, passam-se por dias. Mas para nós que estamos aqui no orbe, no planeta Terra, no plano material encarnado, são milênios. Então, temos que compreender isso. Quando ele fala dias da formação lá, é porque é lá no plano espiritual. Para nós aqui, são milênios. É a mesma coisa quando eu já ouvi falar, não sei, eu não lembro quem foi que me falou uma vez, se tem alguma literatura, também não lembro, que Jesus sofreu muito, que ele passou 1000 anos para poder voltar para a Terra, né, que ele veio encarnar. Ele não voltou, foi a primeira vez que ele veio e a única que vai ser, que no caso, levou 1000 anos para poder ele preparar o corpo, material, tudinho, para poder encarnar na Terra. E se você olhar direitinho, foi um dia. Para o plano espiritual lá, ele levou um dia para preparar um corpo físico para poder vir habitar aqui no planeta. Então, é questão de compreender as simbologias. É isso que a gente está trazendo aqui. Então, continuando, na 2007, qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? No quadro de valores da educação religiosa, na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessível ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular, ou como a fonte mártir da revelação divina. Então, o que a Emmanuel está dizendo aí? O que está no Antigo Testamento são simbologias. Não são todas as pessoas que vão compreender. Por quê? Porque a maioria das pessoas gostam de ler a literatura ao pé da letra. Elas não tentam interpretar o que está escrito. E isso complica o aprendizado. Já passei por isso? Já. Eu não nasci perfeito e nem sou perfeito ainda. Ainda tenho muita coisa para aprender e me purificar. Vai levar tempo? Vai. E ninguém se purifica nem se melhora numa única existência, nem 2, nem 1000. São milhares. E isso a gente vai quebrando esses paradigmas aos poucos. Quando você começa a descobrir onde é que você tem um defeito e que você pode corrigir, que você quer corrigir, ótimo. Você começa a fazer sua transformação, sua reforma íntima. Então, é preciso ter cuidado com o que a gente está lendo e buscar interpretar o que está ali escrito. Se você não está conseguindo entender, você procura outras obras que sejam relacionadas ao tema e começa a ler. Se não consegue, procura alguém que saiba um pouquinho mais que você para lhe ajudar. Isso não é feio pedir ajuda para as pessoas que saibam um pouquinho a mais que você. Porque tem pessoas que também não sabem algo que você sabe e elas também podem querer lhe perguntar e você pode ajudar. A lei de evolução é assim. Quem sabe ensina o outro. E assim, aquele que não sabia aprendeu e vai ensinar o próximo que não sabia. E a gente vai ajudando na evolução para todas as pessoas. Então, Emmanuel traz aqui e deixa bem claro todo esse procedimento. Que o primeiro capítulo que está lá na Gênesis, né, na Torá, no Pentateuco, no Velho Testamento, são simbologias. E os primeiros dias da criação são
nada mais do que mais que períodos milenares. Então pode ser que o primeiro dia da criação não tenha sido apenas um milênio, mas pode ter sido baseado em 7 milênios, 14, 28, 5, 12. Isso aí a gente não tem ainda como saber, porque isso não foi passado. Mas, né, nós sabemos já que não foram assim como nós pensávamos. E depois vai ver aí a questão do descanso, tudinho, mais à frente. Então, no próximo estudo que nós formos montar, dar continuidade, nós vamos continuar com Emmanuel, mas não com o Consolador. Nós vamos aí agora entrar no livro A Caminho da Luz e ver alguns questionamentos para facilitar mais um pouco ainda a nossa compreensão. Então, mais uma vez eu agradeço, compartilhe os vídeos, vamos aprender, vamos estudar, vamos divulgar, vamos quebrar esses tabus que nós tínhamos de compreensão. Se não sabe, vai buscar, como eu sempre fiz. Eu sempre tive muita dificuldade no começo da minha existência com o português. Tive muita dificuldade com a interpretação de texto, mas eu sempre me esforcei. Hoje eu começo a compreender melhor, consigo interpretar, consigo quebrar algumas simbologias. Por quê? Porque eu fui atrás. Eu via muita coisa na doutrina espírita que eu não conseguia entender, que ninguém me explicava, não só na doutrina, como em outras religiões que eu passei. E eu não conseguia resposta. Então eu fui atrás, passei anos ou décadas estudando para poder chegar, vamos dizer assim, a esse momento de que poder compartilhar um pouco do que eu aprendi nessa longa temporada que eu já estou na doutrina espírita, já estou na faixa dos 22, 23 anos na doutrina, e sempre buscando estudar, porque a gente precisa estar sempre estudando, lendo, para compreender melhor todo esse processo. Tem um questionamento também, que eu já tenho outros vídeos aí, se vocês quiserem dar uma olhadinha, sobre a adulteração da Gênese. Isso é muito importante e grave, porque muita coisa equivocada está lá, e aí a maioria das pessoas assim, que já leram a Gênese acham muito difícil de ler e de interpretar, porque justamente ela foi modificada, ela não é uma obra que Kardec realmente fez. Então é preciso voltar a estudar a Gênese de Kardec, sendo a primeira edição, né, que hoje nós temos no Brasil pela editora FEAL e temos pela editora Leon Diniz, que é a FELD. Então é preciso nós estarmos sempre buscando a leitura e estudar para a compreensão, para aprendermos mais no que nos espera mais à frente. Então, não esquece, compartilha, se ainda não está inscrito no canal, se inscreve, marca o sininho para não perder os vídeos. A gente também está lá no Instagram e no Facebook, então fiquem à vontade, procurem a gente lá, que a gente está sempre aí para ajudar todo mundo a nos melhorar. Então, no próximo vídeo nós vamos entrar com A Caminho da Luz. Muita paz para todos, assim seja.